só fazendo um pequeno histórico, esse formato surgiu no ano passado na tentativa de se fazer algo mais descontraído, que não fosse preparado. E é óbvio que combinamos uma temática. A temática vai ser o ensino da história da música, né, professor? Sim. A abordagem da história da música. Então, e aí eu vou fazer alguns questionamentos e as pessoas ficam, né, livres para responder na medida do interesse de cada um conversar. Eu sou a provocadora. Eu fiz, pensando em algumas provocações, algumas coisas que nós tivemos no decorrer do simpósio. Uma primeira questão seria: a história tem história? Qual a história da música tem sido privilegiada? Qual deveria ser privilegiada na graduação e pós-graduação? Começamos com o professor David. Está aqui do meu lado, eu já pus o microfone na mão dele, porque eu pensei nisso. Sim, esta é uma grande pergunta. Acho que, de certa forma, falei precisamente sobre isso ontem, e a maneira como as histórias da música tradicionais têm tido sempre uma única, uma narrativa única, embora, obviamente, de vez em quando, isso é, entretanto, uma coisa muito linear. Enquanto eu acredito cada vez mais, mesmo na graduação, que é muito importante abordar a história de música de várias perspectivas. Eu, por exemplo, tenho uma disciplina de primeiro semestre, que se chama Grandes Correntes de História da Música. Aquelas coisas em que se tem de falar toda a história da música numa única disciplina, num semestre. Isso é completamente impossível. Tem que haver um critério de seleção. Mas também decidi que eu não quis fazer tudo cronologicamente. Porque a cronologia não é muito maneira de ver a história da música. E, portanto, eu prefiro tratar de questões como tipos de instituição, histórias, além da tecnologia, e faço em ciclos. O segundo ciclo é um ciclo cronológico em que eu convido todos os colegas dos vários períodos para fazer uma aula cronologicamente. O Manuel Petro passa a primeira aula, que é a nossa nativista, e o Nuno passa a segunda aula, do nosso renascimento, e assim em diante. Portanto, há um ciclo cronológico, mas os outros ciclos abordam a história da música de outros maneiras. Posso começar a eu? As pessoas não precisam necessariamente cronologicamente, espacialmente, linearmente. Bom, eu tenho eu não dou aula de história da música, e, concretamente na disciplina de história da música, mas dentro das disciplinas com as quais eu trabalho, eu sempre acho que o discurso cronológico ele acaba sendo, muitas vezes, um pouco prejudicial para a música do nosso tempo, porque ele fica no final do programa, muitas vezes vem aquela conversa de não deu para chegar no século XX, então você sabe tudo menos o tempo que você vive. Eu realmente acho que isso não é bom. Eu acho que nós temos que entender a nossa época e ver
nossa época na perspectiva histórica do passado. Então, se eu não dou aula de história da música, se eu fosse meter o dedo nessa história de verdade, eu diria que a gente tinha que dar a história do presente para o passado. Porque, particularmente, eu acho que a história é uma visão muito pessoal minha bom, é muito pessoal, mas eu vou abrir o jogo. Para mim, a história não vai do passado para o presente. A história não é um circuito de causas e efeitos coincidentes com o eixo temporal cronológico. Em geral, cada época constrói o passado conveniente aos seus interesses ou pontos de vista. Então, você recolhe os fatos do passado que são mais convenientes para você construir de forma fundamentada o discurso do seu interesse. Então, você constrói o passado para justificar ou dar uma linearidade narrativa para o seu presente. Você não está falseando os elementos históricos, você está relendo segundo outra perspectiva que é aquela que te interessa hoje. Então, é como eu tenho um documento aqui, eu tenho outro documento aqui, eu tenho outro documento aqui, mas as conexões quem está fazendo, quem constrói a narrativa. Essa narrativa vai direcioná-lo ao tempo do presente. Então, se você conta uma história do passado para o presente e nunca chega no tempo atual, você não entende o processo de construção da história. Porque o processo de construção da história é construir o nosso tempo a partir de uma releitura interessada do passado. Pelo menos do meu ponto de vista. Então, eu acho que entender como... E eu também sou a favor das micro-histórias, ou das diferentes perspectivas. Não é? Então, porque nós podemos fazer a história, bom, como o professor dele já comentou, não vou perder tempo repetindo, eu estou totalmente de acordo com ele, que não se conta só sob uma única perspectiva, você pode pegar vários ângulos. Eu acho que no tempo em que nós vivemos hoje é muito fácil pegar diferentes ângulos e ver como a história, na verdade, ela é polifônica. Ela não é uma monodia que segue um único eixo. Tem várias tensões, um tecido histórico complexo, onde uma coisa influi na outra, desde das grandes instituições até a música no ambiente doméstico, que são coisas que se relacionam, mas que seguem percursos diferentes. Eu não consigo mais para dar oportunidade dos outros colegas. Fazemos cronologicamente ou... Não. Alô? Eu tenho a vantagem de conhecer a tua geração. E tenho a vantagem também de saber o que a tua geração, a minha, discutia, né? A nossa geração, que ela discutia, principalmente de onde a gente vem, do ambiente da vanguarda paulista, e que ela dizia que o pior vagabundo é o vagabundo histórico, né? Palavras do Vini. Enfim, então, feito essa primeira colocação, eu concordo com você, ou seja, hoje a gente já não tem mais dúvida de que o passado e a história são duas coisas diferentes. O passado existiu e ele é irrecuperável. A história sempre é uma leitura ideológica do passado. No entanto, para operar o mundo, nós temos que ter alguns tipos de reflexão. E principalmente porque a gente lida com questões expressivas. E principalmente porque a gente lida com expressões expressivas dentro de um sistema organizado na qual a gente não tem como sair. Não tem como sair. Seria muito fácil a gente falar assim, nós não somos ocidentais. A partir de hoje nós somos todos guaranis. E a história que me interessa é a história da flauta de bambu. Não é assim. Né? Então, a primeira coisa que eu penso quando eu estou diante de uma classe de história, o que eu quero fazer com ela? Eu quero fazer com ela, não é nem ensinar nem o presente nem o passado, mas ensinar ela a ter uma reflexão sobre aquilo que ela consegue enxergar. Né? É a partir daí que eu trabalho. Eu trabalho com questões, mas ao mesmo tempo encadeando elementos que possam constituir nela uma crítica sobre a sociedade na qual ela vive. Até mesmo para que ela tenha uma opção de montar uma comunidade e não viver dentro de uma perspectiva do mito da racionalidade. É uma opção. Isso você só constrói quando ela tem uma liberdade de lidar com todo esse material. E para isso eu recorro, sim, aos momentos históricos. A minha tendência atual já não é trabalhar mais na questão de construção do pensamento como músico,
não é trabalhar mais dentro da cronologia dos grandes textos, apesar que eu uso o grau e uso ele de forma cronológica. A minha perspectiva é trabalhar nos grandes complexos das ideias. Hoje eu gosto muito mais de música e ideias do que eu gosto de uma noção de história da música. Por exemplo, a ideia da harmonia universal, a ideia da teorização da música, a ideia da música e significação, a ideia da música absoluta, a ideia da pluralidade na música. São eixos na qual você pode encaixar muita coisa. Porque você pode ter uma perspectiva de harmonia universal no Stockhausen, de uma maneira transformada. Você pode ter, no mesmo momento, você pode ter uma perspectiva de significação musical no compositor contemporâneo, mas também no compositor do século XVIII. O que eu pretendo sempre com o meu aluno é dar a eles as condições que reconheçam os discursos desses compositores, mais do que uma cronologia no tempo. Foi assim que eu montei, porque para mim o tempo é uma teia. Ele não tem um começo, ele não tem um fim, ele é uma teia. E é assim que eu penso a teia. Não é? Começo sempre minhas aulas com proposições de problemas que os alunos trazem. Ou seja, vamos discutir os problemas. É muito complexo, porque às vezes a gente discute tema que o professor de piano não quer que a gente discuta. Eu saio na sala, o professor de piano está reclamando de mim, está dizendo que eu estou incentivando a eles a não tocar piano. Mas é uma perspectiva apenas de problematização. Então, durante a primeira parte da aula, e se for muito rico isso, nós podemos ir discutindo a partir de problemas que eles trazem. A partir daí, evidentemente, eu vou aplicar a cronologia. Então, para mim, a história serve como espaço de reflexão para a formação de uma crítica que amplie a capacidade de contextualização do indivíduo. Eu acho que tem uma grande distância entre o que nós queremos fazer em sala de aula e as turmas do período. Porque, infelizmente, o nosso ensino fundamental, o ensino médio no país, não trata mesmo com respeito. O mesmo ensino conservatorial é muito precário. E quando os alunos chegam para nós no ensino superior, nós nos vemos de mãos completamente atadas para tentar qualquer abordagem. Então, acho que a gente tem que seguir um pouco aquilo que o Jorge falou agora, que é tentar entender qual é a perspectiva do aluno em relação a que ele está fazendo, que é o seu curso superior de música, e é nesse sentido que a gente começa a atraí-los para o fato de mostrar a ele que eles já estão fazendo história. O fato de eles estarem ali, usando a universidade, já é, de algum ponto de vista, parte de um processo histórico que vai a caminho de algum lugar. Um outro ponto muito curioso é que eles têm que ter em mente, e nós também, que em nenhuma outra época teve o que a nossa tem, que é em pequenos objetos, que são os pendrives e os HDs, todos os arquivos necessários em termos de partituras e gravações de todos os últimos séculos de história da música, para usufruir. E isso é um dado novo com o qual nenhum outro professor de história da música de 30 anos atrás contava. Então, isso, por um lado, é um problema e, por outro lado, é a solução, porque nos permite fazer disso uma escuta muito mais livre. Nesse sentido, eu acho que é muito interessante fazer confrontos entre autores, ideias, épocas, situações, e tirar o foco daquilo que é muito pernicioso. São as grandes obras, os grandes mestres, os grandes. Quando nós acabamos tentando ficar rebatendo a ideia das forças canônicas que sempre vão ficar lá precisando que nós fiquemos aí a cultuá-las, isso não presta serviço a mais ninguém. Até porque se prestasse, o próprio mercado da música clássica então estaria desabando vertiginosamente como está. Então isso mostra que algo está baixo. Então, também acho que nós precisamos entender que isso mudou o panorama da música contemporânea.
A música contemporânea hoje é toda a música que fazemos. A feita hoje, aquela que recuperamos de 1000 anos atrás, que queremos voltar a fazer, numa perspectiva da nossa cabeça de hoje, com as diferenças, né, ideológicas que pode ter um grupo do Brasil, outro da Alemanha, outro dos Estados Unidos, e por aí vai. Então, acho que é importante fazer com que isso aconteça. Se a gente não fizer isso, se a gente não levar rapidamente, né, essa experiência de pensar ao fazer musical e envolver os alunos nesse processo, nós vamos continuar vendo uma evasão dos cursos de música que eu acredito que é grande, não só no Brasil. Eu vejo colegas de Portugal, vejo colegas da Espanha, da Itália, reclamando no mesmo sentido. Eu acho que nós temos a chave para a solução. Basta agora ter uma criatividade para lidar com tudo isso. Acho que eu vou fazer uma provocação para vocês, mas para todos os outros. Essa abordagem, no caso proposta, seria então centrada no fazer musical? Não, eu acho que é centrado nas duas coisas. Né? A gente tem uma coisa que foi separada, acho que ali pelo século XIX, a força do ensino conservatorial que se estabeleceu, né, em algum momento, que a teoria estava dissociada da prática. E o professor de História da Música ele foi criado como uma pessoa que vai ali para referendar a vida e obra dos grandes mestres, que até passavam pelo próprio conservatório. E a gente está fazendo ainda isso. Isso não pode mais continuar assim, porque nunca foi assim. Né? E, pior do que tudo, nas vanguardas do século XX, também não eram. Então, eu acho que o pensar no fazer musical, eles estão juntos o tempo inteiro. Eles estão juntos o tempo inteiro. O músico que pensa é o músico que faz. Senão, eu vou ter do lado um papagaio. Fazer musical que eu disse não era fazendo a dicotomia teoria-prática. Não era nessa dicotomia. Eu digo assim, nós estamos pensando na abordagem da história da música. Tivemos aqui duas abordagens, uma que diz começaria do presente e para o passado, eu acho muito interessante, das temáticas, o Diógenes colocou aqui, não a cronologia, mas fazer essa espacialidade. E aí agora, o que eu estou te perguntando é o seguinte, se você teria uma proposta que não estou fazendo a diferença entre teoria e prática, mas no momento dessa aula, ou desse espaço, quando a gente vai levar a reflexão, teria junto a criação, o fazer, seja de que maneira. Eu acho que pode se fazer isso sim, até com a ajuda de outros professores, de outras disciplinas, quando o corpo docente permite. Né? A gente sabe perfeitamente que não todas as universidades podem, né, por motivos diversos, né, por conta dos corpos docentes, da estrutura que tem, mas eu acho que seria muito interessante que houvesse esse diálogo, sim. Acho que isso torna mais fácil não só as coisas que nós ensinamos, mas as coisas que os colegas ensinam. Mas o que eu acho mais interessante é que a gente tem que sempre fazer aquilo como, acho que a ideia lá do Edson é assim, sempre chegar na sala dizendo, olha aqui, gente, isso que a gente está dizendo para vocês de história é que nós julgamos que aconteceu com base em documentos, em indícios, e num processo racional que nós acreditamos que foi assim. E acreditamos que foi assim, acreditamos que podemos dizer que se deu assim, e acreditamos que podemos tocar assim. Porque a coisa ela é tão dinâmica que nós podemos observar até a própria história recente, da história da música, de maneira como ela é contada, ela está mudando. Né? Nós podemos falar de vários livros que têm nuances que vão se mostrando diferentes, com cores tão diferentes da maneira de contagem. Né? Só o time bem cultural do país. Poucos anos de diferença já são nuances muito
contra as torres. Não, mas A gente vai fazer essa roda e depois pode abrir para o nosso público, né? Bom, eu gostava de voltar um bocadinho atrás. Eu não tenho nada a mudar sobre história da música e gosto imenso de identificar com alguém que faz história da música e ensina a história da música. Tanto mais quanto essa noção de que eu faço e ensino a história da música constitui um desafio para, em relação às formas anti-usadas e desinteressantes que existem de fazer e de ensinar a história da música. E não só a história da música. O Márcio referiu há um bocadinho, e para mim parece uma questão importante, a bagagem que os alunos trazem quando chegam à universidade. Eu tenho uma filha de 14 anos, uma das coisas que mais me arrepia é olhar para os programas de história do ensino básico em Portugal, que estão quase piores do que o ensino do tempo salazarista que os meus pais aprenderam. É demais. Nós passamos a vida a questionar o que tem a ser ensinado aos nossos filhos em Portugal em 2016, 2017 e fora é do melhor positivismo que existe. O ano passado as crianças do 7º ano de escolaridade, aos 13 anos, tinham que aprender os números dos órgãos de governo de Atenas e Esparta em grego. E, portanto, isto vai neste nível de disparate. Uma outra questão que me parece muito importante, que é a nossa função dos professores de História, sim, entender perfeitamente. Tinham que alguns professores com um bocadinho de 2 dedos de testa passaram por cima. Mas deve ter havido os outros que não passaram. Exatamente. Estava lá, professor. Bom, mas voltando à outra questão, um dos problemas que eu acho mais que como professor de História da Música é incentivar os alunos a desenvolverem o que se pode chamar de inteligência relacional, que é uma coisa absolutamente essencial para se poder entender aquilo que é uma constituição do passado no presente. Porque a história, obviamente, é sempre uma constituição do passado nos vários presentes. E este ano, o atual governo de Portugal, que tem como secretário de Estado da Educação um colega nosso, aliás, nosso antigo diretor, fez uma coisa que eu achei brilhante, que foi pela primeira vez, desde que eu me lembro, há provas de disciplinas do ensino básico que não são exclusivamente como disciplinas. Biologia e física é junto, para obrigar as pessoas a relacionar as coisas. E isso é um dos aspectos mais essenciais que a mim se coloca como clínico, se me coloca como professora da música. Ensinar os alunos a relacionar questões. Nós temos um aspecto que nos facilita a vida no nosso departamento, é que das 7 cadeiras de História da Música que nós conhecemos aos alunos, eles são obrigados a ter 5 e podem fazê-las pela ordem que quiserem. Portanto, podem começar no século XX, no século XVI, onde lhes apetecer. Mas isso obriga a um esforço extra de tentar explicar aos alunos que nenhuma daquelas disciplinas é um compartimento de Estado. O que é importante, precisamente, é ser capaz, no fim, de relacionar tudo aquilo. E, finalmente, um último problema que eu gostava, um grande problema que eu sinto particularmente nos dias que é um problema de motivação. Os pobres desgraçados dos nossos alunos que tiveram que falar dos órgãos de governo de Esparta e de Atenas em grego aos 13 anos, odeiam história. Ou são vocações absolutamente espontâneas, ou então odeiam história. E, portanto, cabe-nos a nós, de certo modo, desafiá-los e criar-lhes a motivação para que eles voltem a gostar de história. E aí, é poder dizer que é preciso muito imaginação. Bom, é o seguinte, tentando me posicionar nessa discussão. Assim, quer dizer, eu concordo completamente com o Diógenes sobre a questão da crítica, né? Quer dizer, que eu acho que é a questão fundamental é a gente conseguir que as pessoas adquiram o pensamento crítico, né? Isso em qualquer circunstância, em qualquer disciplina, em qualquer coisa, né? Eu vejo alguns aspectos, assim, eu acho que, por exemplo, os alunos, quando a gente recebe um aluno, ele teve toda uma construção, quer dizer, quando a gente está na graduação, por exemplo, o aluno já teve uma construção de 18 anos, 15 anos, 18 anos, 20 anos, então a gente já recebe uma pessoa que já está completamente organizada na cabeça. Então a gente tem que entrar com aquilo que a gente acredita naquele momento, a gente tem que entrar e começar a estabelecer um diálogo com essa pessoa, que a gente não conhece nem a realidade dela, na verdade, a gente não sabe. Quer dizer, a gente conhece mais ou menos, porque a gente sabe do ensino, como é que é o ensino fundamental, o ensino isso, o ensino
mas muitos detalhes a gente não conhece realmente nada. Então, na verdade, a gente está falando com uma pessoa, a gente está lançando ideias, e a gente diz assim, o que essa pessoa está entendendo na verdade do que eu estou falando? Né? Porque cada pessoa é uma pessoa, ela passou por circunstâncias, passou por uma série de questões, mas assim, é o seguinte, eu acho que a gente tem que fazer, independente do viés que for, a gente tem que fazer aquilo que a gente acredita. Né? Eu acho que a atitude, no caso do professor, é muito importante no sentido do convencimento do aluno. Né? E eu digo até o seguinte, eu digo que de qualquer abordagem, pode ser a abordagem dos nomes em grego, se o professor tem uma convicção daquilo, então o que ele vai passar, na verdade, não é a questão dos nomes em grego, é passar uma convicção daquilo que ele julga naquele momento que tem uma importância. Né? Agora, ele vai fazer isso e ele vai esbarrar com alunos que têm uma experiência, que têm uma expectativa. Então, eu diria até a seguinte, quer dizer, eu sou professor de muitas coisas, etc. e tal, e eu acho que, às vezes eu penso assim, que esse diálogo é praticamente impossível. Porque a gente fica falando uma língua e a outra pessoa que está do outro lado está ouvindo outra língua, está ouvindo uma outra coisa. Então, o que a gente efetivamente está passando para essas pessoas? Eu não estou falando só de história da música, não, estou falando de qualquer disciplina. Né? Então, eu me pergunto muito assim, a gente realmente está se entendendo? A gente está falando a mesma coisa? Quer dizer, ou é um diálogo de gente maluca, que um está falando uma coisa, o outro está entendendo o outro, todo mundo finge que está entendendo, na verdade ninguém está entendendo nada. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que as coisas vão caminhando e que, em algum nível, alguma coisa se modifica. Alguma coisa se modifica. Tanto na pessoa que está ali como aluno, como também na pessoa que está como professor. Né? Eu tenho assim, uma certa obsessão, que eu passo, eu tento passar isso para que as pessoas entendam. Eu tenho um princípio básico na minha maneira de dialogar com as pessoas, que é o princípio da inutilidade. Eu acho tudo absolutamente inútil. Eu acho tudo absolutamente inútil. Porque uma coisa só é útil quando ela se torna útil. E nada é útil por si mesmo. Né? Por exemplo, a nossa conversa aqui, ela é, em princípio, útil. É uma conversa inútil. Se ela não se transformar para as pessoas que estão aqui captarem algum sentido de utilidade, alguma coisa, é muito interessante. É importante que as ideias sejam veiculadas, que a gente ouça as pessoas falando, ideias que são opostas, etc. e tal. Mas, assim, por exemplo, eu dou aula de regência. Né? Então, você vai, por exemplo, uma aula de regência, o aluno acha que vai aprender na aula de regência o quê? Reger. Eu digo assim, você não vem aprender a reger. A aula de regência não é só aprender a reger. Né? Aí o aluno quer, por exemplo, saber fazer o modelo quaternário, o modelo ternário. Mas é uma coisa mais inútil do que uma pessoa aprender o modelo quaternário. Não tem utilidade nenhuma. A pessoa vai se transformar em utilidade no momento em que for útil. Né? O aluno vai ter aula de análise. Né? Então o aluno começa a ficar fixado em buscar os incisos, os membros de frase, não sei o quê. Eu digo, gente, eu não estou querendo saber que você saiba inciso. Você pense em música. A música é uma coisa que pode ser pensada. O inciso e não sei o quê é só uma maneira de eu atingir você. Então, no caso da história da música, que eu vou estar em foco aqui, né, quer dizer, como é que eu consigo fazer com que o aluno, o que eu estou buscando na verdade, o que é necessário como conteúdo, seja lá o que for, para que aquilo desperte um insight no aluno que pode se refletir em outra coisa que não tem nada a ver com a história da música, ou o pensamento histórico, seja lá o que for. Né? Porque não tem jeito, eu sempre que estou diante de eu tenho sempre essa sensação da inutilidade. Então, assim, como é que eu posso transformar isso numa coisa útil? Mas eu não tenho controle sobre isso. Porque só o outro é que pode transformar aquilo numa coisa realmente útil. Então, eu acho que eu tenho que ser absolutamente
acredito. Agora, sabendo que aquilo vai bater nas pessoas de forma completamente diferente. Na história, na análise, na agência e tantas outras coisas. Isso que eu falei tem muito Eu acho que o que você toca é uma das coisas que eu tento fazer de maneira pragmática. Ou seja, é o desencantamento. Né? Eu me desencanto até mesmo da minha própria... Eu não tenho o menor encantamento com a minha profissão, a minha maneira de pensar. E eu acho que é a partir daí que eu vou tendo, e gosto de trabalhar isso com meus alunos, eu vou tendo um pouquinho mais de liberdade para lidar com os conceitos. Eu acho que o Edson falou uma coisa importante, ou seja, tem que nascer dessa liberdade que a gente tem de pensar os problemas, mas só a partir do desencantamento. Eu acho que foi o que a gente aprendeu com a nossa geração da vanguarda, desencantar do objeto de compor, desencantar do objeto de discursar, desencantar dos objetos sagrados que formou essa sociedade patrimonialista, patriarcalista, que é o que a nossa geração vive. Ou seja, o que nós estamos vivendo hoje? Um confronto enorme, porque toda a nossa geração, nascida na década de 60, ela trata de desencantar um mundo organizado para a gente obedecer, que acredita em estruturas fixas de autoridade, não é verdade? O texto também é uma estrutura fixa de autoridade. O grande problema é como a gente torna isso prático. Porque, por um certo modo, para você desencantar, vamos usar esse termo, para a gente nos tornarmos úteis dentro da inutilidade inerente da existência, né? Ou do nosso discurso, porque a nossa existência não é inútil, mas dentro da nossa inutilidade enquanto ser que discursa, ou seja, digamos assim, nós também temos que ter uma certa dose de conteúdo. Qual é esse conteúdo? Como que se alcança? Qual é o nosso objetivo? Esse sempre foi o meu grande desafio. Eu faço uma crítica, por exemplo, da minha geração. Lendo as teses, conversando com os amigos aqui no Brasil, eu tenho certeza que ninguém sabe muita música. Certeza. Por que o cara escreve tese indo para antropologia? Ele também não sabe antropologia. Indo para sociologia? Também não sabe sociologia. Ele foge da música. Ele foge da harmonia, do contraponto, da forma. Eu sei que está sendo polêmico, mas foge. Eu pego tese que eu falo assim, bem, enfim, estamos iguais, né? Nem ele, nem eu, nem a banca, sabemos mais ou menos como isso vai se resolver. Então, eu tentei trabalhar isso de uma maneira pragmática, abri um curso de História da Teoria da Música Ocidental, tentando organizar o pensamento sobre a teoria, já que eu criticava isso na minha atuação enquanto músico ocidental, coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. A outra disciplina que eu abri foi Fundamentos da Música, porque precisava ensinar a pessoa desde o que é textura, ligadura, clave de sol, porque senão a gente não conversa sobre história nesse sentido organizador que a gente recebe da tradição ocidental de se pensar a história. Ou seja, e aí, até porque a gente está dentro de uma epistemologia da cronologia, isso é uma epistemologia. O Boaventura Sousa Santos escreveu há um tempo atrás a Epistemologia do Sul, onde ele mostrava que questões como verdade, tempo, em outras culturas, não sei, todo mundo já sabe isso há muito tempo, mas ele tenta estruturar isso. Mas nós estamos na universidade, a universidade tem um mito racionalizador, a universidade, evidentemente, existem bolsões que você pode pensar, mas dentro desse modelo que nós estamos, que nós atuamos, que nós tocamos, a gente historiciza. Para historicizar, nós temos que ter estruturas, essas estruturas têm que ser concebidas. E como é a história da música, eu ensino música. Então, uma das abordagens minhas é analítica, é estruturante, coisa e tal, coisa e tal. E, paralelamente, essa estrutura de criar modelos, de pensar. Eu ponho problemas para eles. Eles resolvem problemas. Eles não narram uma partitura, mas nós discutimos problemas. Poderia dar imensos exemplos, ou seja, mas são problemas. Problemas performativos, problemas das harmonias, enfim. Eu concordo, obviamente, com todos, mas me lembra daquela frase do Cura do Ar, que está no Museu do Homem, em Paris, que diz a mão e o pensamento, as mãos e o pensamento, nenhuma é nada sem a outra. Ou seja, essa questão de você ter o fazer musical associado ao pensamento que antecede, né, a ação, é uma questão que a gente tem que pensar, que é aqueles pensamentos ajuntantes e apontantes que acontecem no fazer musical da performance. O Felipe Laborde, que vocês conhecem, trabalhou bastante isso com a publicando na música em contexto e trouxe essa
ideia do fato musical existe, mas existem questões que precedem ele e que concedem a esse resultado. E nisso eu também tenho assim, um pouco refletido muito sobre a operação historiográfica, né? O que é o ofício do historiador. E a gente, às vezes, como musicólogo, não temos uma percepção muito clara a respeito disso. Porque nós fazemos história da música, ou pretendemos fazê-la, sem sabê-la, né? Como é que as teorias historiográficas foram montadas a partir de pressupostos, né? Quando você vê que a nova história surge em 1929, como a Paulo Jamais, e a nossa nova musicologia surge em 1985, muitos anos depois, com pressupostos muito parecidos, né? Com o positivismo, etc. Mas nós ainda estamos um pouco distantes dessa operação, tanto na academia, né, sobretudo dos próprios professores que ministram a história da música. Então, essa operação historiográfica, a gente fala muito da construção historiográfica, né, que está ouvindo aqui, vamos aplicar aqui, os alunos, etc. Mas a gente está, e aí o Jorge e alguns falaram também, que seria desconstrução historiográfica, que essa é a problematização que a gente precisa entender melhor. Isso não é uma coisa simples de se fazer. Ela é uma aplicação lógica, ela tem uma questão, digamos assim, mental, cognitiva, porque essa parte, quando abordamos com os alunos, nós não conhecemos muito bem essa esfera cultural, inclusive, a questão de o que nós vamos ensinar para aqueles nossos alunos, na nossa realidade. Nós não temos um aluno que fez uma construção, por exemplo, como filho da Luísa, né? E nem com os tipos de exigências, né, que se passa, por exemplo, no Hemisfério Norte, que é todo um exercício cultural completamente diferente. Eu sempre disse que morando em Paris, eu aprendi andando nas ruas. Eu precisava, às vezes, ir ao vivo, porque você tem edificações, você tem edifícios, você tem monumentos, você tem uma série de coisas em museus e galerias. Enfim, você pode fazer várias operações historiográficas no local cultural que você está inserido. Né? Isso na Europa, em geral, é muito mais fácil. A gente vai visitar alguns museus, alguns espaços culturais aqui no Brasil, e você vê um pouco dessa falta de articulação, falta de possibilidade, né, de fazer essas operações pela própria população. Então, eu acho que essa nossa intervenção ultimamente, não só ao pensar no historiográfico, mas ao pensar sobre os nossos espaços culturais, espaços, como a gente vai articular isso, inclusive amigos das nossas lindas associações, que obviamente vão estar aqui, né, defendendo, mas, por exemplo, a Associação Brasileira de Musicologia, etc., nós realmente precisamos nos debruçar isso de uma forma mais, não seria técnica, mas mais madura, né, e ver realmente como é que nós podemos atingir, não só no currículo, porque tem a questão, né, do conteúdo, do conteudista, e é difícil. Eu ensino história da música talvez há 20 anos. E estou até agora só fazendo história da música contemporânea, tá? Ganho 4. Enfim, e é muito libertadora, né? Passou da Segunda Guerra Mundial, tocar diante, a gente realmente está falando uma linguagem, não preciso me limitar a essas operações todas. Né? Então, assim, eu acho que essas reflexões elas têm que ter mais uma reflexão coletiva também, porque a gente vê muita experiência individual, mas nós não temos ainda um programa. Então, daí a necessidade, por exemplo, da Universidade de Brasília, e a gente tem as parcerias agora com a UFG, que quer fazer um elogio explícito, aproveitando, que tem liderado muito desse trabalho de equipe que tem realizado, né? Eu acho que você tem liderado no Centro-Oeste, realmente. Eu sou bastante, gosto muito de trabalhar, né, e tal, mas eu reconheço que vocês têm feito um trabalho muito bom mesmo aqui na Goiás e tem liderado a região. E mesmo que nós estamos propondo uma bacharelado de musicologia, né, e eu acho que nós podemos conversar sobre isso, como você já falou, já vimos falando já há 2 ou 3 anos, né, e eu acho que isso vai ser muito importante, porque nós não temos uma preparação musicológica suficiente. Não existe no Brasil, não sei se é bom, né? Mas não existe uma preparação psicológica específica, né? Enquanto bacharelato no mundo inteiro tem voltado, por exemplo, na França, a Sorbonne se dedica à musicologia. E o Conservatório de Paris é a parte prática, enfim, aplicada, teve uma outra forma, poderia falar sobre isso mais, mas não é tão distante, não é hermenêutica também. Mas os Estados Unidos, por exemplo, tem vários bacharelatos em musicologia. Então você sai com conhecimento mais preparado. A gente tem aqui no Brasil aquela questão de receber o aluno de pós-graduação com uma preparação
informação muito magrinha, né? Então, você tentar fazer qualquer tipo de reconstrução do passado a partir do presente, reconstrução do presente a partir do passado, é um esforço de pensamento deles que nem todos têm capacidade para isso, né? Então, uma forma mais, assim, uns elementos necessários para poder fazer essa operação. Então, minhas propostas têm sido essa, de realmente se debruçar mais sobre as operações historiográficas, o ofício do historiador, para poder entender melhor, e trabalhar em equipe, que é uma questão que, por exemplo, você mencionou o Graut. A gente se dá conta, por exemplo, que o Graut vai ter uma enorme equipe encabeçada pelo Graut Paris. Aí tem a famosa do Taruskin, né, que foi brincadeira, né, mas ele disse que ia fazer em X anos uma nova história da música ocidental, né, universal, e ele demorou, teve uma espécie de desafio na internet, quantos volumes ele conseguia escrever, quantos X tempos. Então, assim, o Taruskin foi a nova geração, né, de criação historiográfica feita em nível ocidental. Então, nós temos aí um desafio local, que eu acho que hoje está sendo colocado, que é uma historiografia da música brasileira, ou como é que vamos chamar essa música? Da música no Brasil, ou das músicas brasileiras, né? Então, esse desafio nós ainda não temos, nós não o fizemos, e eu acho que a proposta de forma colaborativa e associativa seria um caminho para a gente conseguir realmente adquirir um pé, né? Tomar um pé dessa situação em termos de ação. Só um comentário com relação à realidade brasileira e à realidade portuguesa, que eu acho que é mais fácil ensinar a história da música lá do que é ensinar aqui, ou ensinar questões identitárias. Porque quando você começa a trabalhar com as culturas brasileiras, você se depara que você não sabe nem a portuguesa, nem a africana, nem a indígena, nada. Então, o que nós sabemos de fato? Um presente que é muito diferente daquilo que a gente imagina que era nas nossas cabeças, que são do século XX. Então, você tem esse presente, no Brasil, pelo menos, é um presente sem história. Aliás, sempre foi. Mas aqui é muito sem história e com estereótipos da influência indígena. Aí você vai buscar a influência, não está em lugar nenhum. Você vai ensinar o indígena, muitas vezes ele depara com o problema ou africano e não ter a receptividade, não ter a resposta. Então você tem que se virar para conseguir construir o pensamento, às vezes você fica mais, depende da turma. Tem turma que absorve, que leva para algumas criações em termos mais contemporâneos, tem outros que não conseguem, você tem que encerrar aqui e passar para outra temática. E aí, assim, nós somos seres muito especiais nesse livro, porque a gente se diz uma herança, né, herdada no século XIX das 3 raças. E nós não conhecemos nenhuma das 3 raças, nós conhecemos só uma raça brasileira. E mal. Se é que existe. Pode. Obviamente que a realidade brasileira é mais complexa do que a portuguesa, mas o problema precisamente de tentar desmontar alguns aspectos da história, de dar uma crítica histórica, coloca-se absolutamente, um nível menos complexo, mas coloca-se absolutamente. Eu costumo sempre dizer que mais vale a história bem contada do que qualquer facto histórico, porque sempre que a pessoa tenta desmontar, a historiografia já desmontou há 20 anos, há 30 anos, determinados aspectos da história da música. Os nossos alunos continuam a repetir. Chega ao momento da aula e eu explico isso há 30 anos que se sabe que não é assim. E depois chega ao dia de teste e aparece a versão, há uma espécie de uma resistência cíclica e permanente digamos, à revisão historiográfica. E esse é um trabalho que eu acho que é muito importante que nós temos que fazer e tinha que ser sempre feito uma coisa que nós em Portugal tentamos fazer na nossa universidade e não deixamos de fazer, que é, eu penso que é igual para assim, a formação dos professores que passam no nível de mestrado. Que é igual não. No nosso caso é licenciatura e depois faz
pessoas que ensinam a história da música há 30 anos ou há 40 anos, como nós tentamos no departamento, não têm as credenciais suficientes. Eu tinha que ser especialista em ensino de história da música para poder lecionar mais, tal que não são cursos. Só ensinar a história da música há 30 anos, não está. Mas isto é só para explicar que um dos problemas grandes é o problema da formação dos professores. Enquanto nós não conseguirmos, de facto, transmitir determinados valores de tudo aquilo que temos estado aqui a discutir, da necessidade, de facto, de dar à história como qualquer coisa de vivo, que é preciso desconstruir, que é preciso discutir, etc., vai ser muito difícil fazer qualquer coisa de vivo. Eu acho que aqui nós temos um problema um bocado pior. Nós aqui temos as estruturas universitárias todas, baseadas no modelo conservatorial, que é bacharelado em licenciatura e os instrumentos. Nós, ao darmos aula de disciplinas teóricas e, no caso da história da música, nos defrontamos com a mesma situação e o inimigo mora na porta do lado. É o professor do instrumento que ensina exatamente ao contrário. E ele insiste e nos xinga, e o aluno vem para a aula demonizando a aula de história da música, a aula de harmonia e contraponto, a aula de linguagem, de estruturação, de análise, de tudo, ao ponto de nós termos casos de professor de piano que diz, olha, tente não aprender o mínimo de harmonia e contraponto, que não vai te servir para nada. Só uma perguntinha. Eu acho engraçado você dizer isso, porque você está dizendo... Não, imagina. Você está dizendo, por exemplo, que o aluno ele demoniza o professor de análise, o professor de percepção, não sei o quê. Não existe um aluno que demoniza o professor de piano? Esse fenômeno não acontece? Eu não conheço. Realmente eu não conheço. Então, na verdade, está tudo errado. Não, o que é mais engraçado é assim, você passeia pelo corredor da sua faculdade. Na USP é obrigatório ter vidro, para você enxergar o que está. É obrigatório, faz parte do estatuto ter vidro na porta. Ninguém fica anônimo. Então você está dando aula de história, geralmente clássico. Clássico é um terror, né? Dar aula do século XVIII é um terror. Aí você passa pela aula de, sei lá o quê. Pensa em uma disciplina, sei lá, repertório pianístico. Daí o cara está ensinando forma sonata, falando de história. Aí você passa por contraponto. Daí o cara não está dando aula de contraponto, mas ele está dando aula de quem era o pelotão. Aí você passa pela aula de piano, aí você escuta o cara falar assim, não, o Chopin não pensava desse jeito. Ou seja, todo mundo é um professor de história. Na verdade, todos nós somos históricos. O que não existe, como o Márcio falou, é talvez mesmo uma equipe pedagógica que possa... A nossa escola não tem uma equipe pedagógica. O nosso problema é a articulação pedagógica. Eu posso fazer uma... Nós somos músicos do mercado, tá? Eu queria dar uma contribuição da minha experiência numa realidade ligeiramente diferente, porque eu estou faz quase 10 anos que eu estou dando aula na Espanha, e eu tenho tentado alguns métodos interessantes, e provavelmente vocês conhecem todos esses métodos, mas eu tenho utilizado, e eu acho que tem dado resultados bem interessantes. Um deles é essa flipped class, a classe invertida. Então, você pode fazer isso com textos, eu prefiro fazer com vídeos. Eu não me refiro à história da música, mas eu me refiro a qualquer disciplina. Então, você pega uma autoridade, que as pessoas reconhecem como autoridade, ou alguém que faz uma palestra que está na internet sobre ou algum vídeo que você tem em uma biblioteca e pede que as pessoas assistam isso antes. E a classe não é ensinar o conteúdo. Uma vez que a pessoa teve aquela aula fora da aula, você traz aquele conteúdo e reconstrói dentro da aula, com a participação coletiva. Então, nesse sentido, tem outros modelos. Às vezes você pode pegar peças que seriam, entre aspas, evidências de uma coisa, ou de outra coisa, e aí você propõe que as pessoas conectem essas evidências. Não você deixa a liberdade que as pessoas conectem isso, e em geral problemáticas, que vão de encontro, quer dizer, que se chocam com alguns desses pressupostos dogmáticos.
Porque o nosso maior problema, eu não diria que são... Eu acho que às vezes pode ser... O problema está dentro de casa, às vezes o problema pode ser alguns colegas professores. Né? Mas eu acho que o principal são os dogmas históricos. Eu não sei de onde eles vieram. Entram na cabeça e são inquestionáveis. E se você questiona, o errado é você. Você é um cataclismático, destruidor de realidades, tem que ser contemporâneo. Bomba atômica, arrepia tudo, e parece que você é um jovem rebelde, não sei o que e tal. Bom, eu já fui, mas eu aprendi que existem formas muito mais interessantes de fazer o mesmo. Alguns, é verdade. Eu achei o que tem dado resultados muito interessantes é isso, deixar que as pessoas construam as suas realidades e fomentar essa construção. O que acontece, por exemplo, você coloca uma peça do Renascimento, eu não lembro nenhuma de cabeça agora, mas eu sei que eu tenho uns exemplos. Você pega uma peça que você jura que pode analisar harmonicamente, mas aquela obra não foi construída dentro dos paradigmas harmônicos. E aí o desafio é, por que essa obra não pode ou não deveria ser analisada de forma harmônica? Responde. Constrói isso. Por que não? Por que não pode? O que acontece se você analisa de forma harmônica? E o que é que você perde em termos de poder interpretativo, seja musical, seja de entendimento histórico, seja de entendimento da linguagem musical mesmo? E o que é que você ganha se você olhar sob o ponto de vista histórico, localizado historicamente, se você mudar o enfoque? Então, aprende a mudar de enfoque. Então, você rompe essa visão dogmática de ter uma pergunta, uma resposta. Uma pergunta, uma resposta. Não, você tem várias possibilidades. Você se enriquece com o indivíduo. Eu não vou saber no futuro qual é a sua resposta, mas eu sei que eu ganhei, dentro dessa experiência, uma possibilidade de mudar de enfoque, que te leva, em princípio, a não ser dogmático. Mas, por exemplo, você teria que ter uma articulação, por exemplo, com o professor de coral. Vou contar um caso de estudo, não entrego o nome, mas se fizer costa que eu conto até o sobrenome. Né? Outro dia eu estava trabalhando com o Dote Blanco Cisne, sabe, aquela peça. E ela é retoricamente construída. Ela é retoricamente construída, ela tem todos os elementos, por exemplo. Ela tem o suave, que são os acordes menores, encadeados. Ela tem o salto deriúsculo, que é o áspero. E depois ela repete 3 vezes, morreria 1000 vezes, morreria 1000 vezes, morreria 1000 vezes, morreria 1000 vezes. Ou seja, ele reitera. Na outra aula apareceu o professor de coral sentado na minha mesa. E depois, no outro dia, ele levou para o conselho falando assim que eu dava aula de pós-graduação. Quando eu estava terminando a exposição e os alunos estavam trazendo também, anotando as figuras, você está entendendo? Ou seja, vendo, fizemos para cantar, para que eles experimentassem. É um exercício de entendimento das estruturas retóricas. Né? Então, na segunda aula apareceu o professor de regência, lógico, por favor, é um orgulho, muito bom você estar aqui. Já foi lá, viu, eu terminei, vi a exposição dos alunos, eles cantaram, coisa e tal. Na sessão seguinte do conselho, eu estava lá quem dava aula de pós-graduação. É uma resistência, é uma negociação. Perguntas, que já tem um escrito que é o professor Mário. Deixa. Dessa nossa falta de reconhecimento cultural. E aí eu acho que Portugal também entra, a gente está fora, como diz o professorização, sem organização também. Não dá para você ter mais maravilhosa, por exemplo, Portugal entra pela boca do cavalo. A única pessoa que é mencionada no século XVIII é a Dona Maria Bárbara, por causa dos cartazes. Por causa dos cartazes. A realidade do sul da Itália, que é fantástica, do sistema do grande mar,
entrar uma linha e sai para outra e acabou. Nós estamos fora e nós só vamos assistir por causa do valor e pouco mais. Né? Ou seja, uma grande nova história da música. 5 volumes e meio, mais um anexo, uma coisa está maravilhosa, sensacional, mas nós estamos fora. Né? Essa é uma questão, material que existe. Né? Eu acho que não tinha essa questão do Edson, né? Eu lembro até de uma citação que eu usei, um autor inglês do Harvard, do Google, né, que diz assim: o passado é muito chique. As pessoas fazem coisas diferentes lá. Sabe o que é o passado? Né? E mesmo que o Márcio disse, da interpretação, a gente tem um palpite instruído. A gente pode buscar coisas e tal. E aí tem a questão, quando se fala da música contemporânea, né, isso, da música profissional, acredito que vai ser agora, a questão que existe é o seguinte: não faz e não consome essa música. Eu vejo que os olhos eu tenho divulgado, até porque o meu repertório é do século XVII, XVIII ou XXI, por causa do meu instrumento tocado. E eu gosto muito de cantar, eles não fazem. 99,9% que eles aprendem, que eles consomem, que eles estão a fazer, é música do passado. Né? Quer seja do passado, aí incluímos para isso para lá, né? Ou uma música tonal, um pouquinho mais, e a falta de referência é grande. E eu lembro de experiências, eu tive em Portugal, com experiência, né? Mais ou menos as duas situações, ou uma época legal, uma oportunidade na Praia. A Praia é uma escola de excelência lá no norte de Portugal, a fábrica do Clóvis, chegou a terminar das 8 da manhã às 8 da noite, aquela coisa e tal, maravilhosa. E eu tive a ideia de usar para os alunos aquele método do protocolo. Um método de protocolo tal, consegue ensinar. Então, assim, eu acho que é muito mais complexo e que não é só nosso. Tem isso que você falou. E é que nem a história do Brasil nacionalista. Às vezes eu estou aprendendo para mim. Chegar, botar música e volta para frente. Né? Vai correndo no primeiro. Esse problema curricular também. Mas tem um problema de que todo o sistema está feito para que a gente não vive no protocolo nacional como um todo. Ou, especificamente, um outro que se interessa. Então, é um problema muito mais complexo do que só a música. Claro que você tem razão. O modelo está muito funcionado para ele. Chegar no 40 minutos do segundo tempo, e aí você faz isso de uma vez rapidinho. Mas tem que entrar nas distâncias do todo e uma vez só. Olha, eu acho que nós estamos numa instituição, o fato das pessoas ouvirem mais ou menos um certo tipo de repertório não é condição de ele estar ou não presente no currículo. Porque eu também acho que as pessoas ouvem muito menos alguns tipos de música do passado que nem entram. Aliás, talvez eles tenham ouvido alguma música contemporânea no cinema e nunca uma obra do passado. Então, eu acho, e eu acho também que existem músicas, certo, seria falar no plural, porque tem algumas que eu confesso que eu acho que são intragáveis. Agora, eu também vejo que eu não vou dizer quais são as que eu gosto, as que eu não gosto, porque não é o caso. Mas tem outras que eu realmente acho que são admiráveis e que também são obras contemporâneas. Eu acho que o conceito que você me comentou, a música contemporânea, ela pode ser vista do ponto de vista cronológico ou do ponto de vista estético. Né? Embora eu acho que do ponto de vista cronológico é a solução fácil, e eu acho que do ponto de vista estético é bastante ambígua. Porque se eu fizer uma música que imita literalmente Bach hoje, eu não vou dar essa resposta. Eu só ponho a pergunta. Se eu sou capaz de fazer um coro que segue estritamente, técnica e estilisticamente Bach, se eu estou fazendo música contemporânea. Eu não quero responder isso, porque vai desviar o nosso debate, mas isso eu quero dizer. Aí está um problema de saber esteticamente o que é contemporâneo, mas a solução fácil é pôr assim, se é do nosso tempo, é contemporâneo e acabou, e resolver o debate. Então eu acho que mostrar a diversidade na nossa época,
E a complexidade que nós temos com relação aos repertórios nos tempos atuais, que estão ao alcance de um clique do nosso dedo, coisa que quando nós estávamos na universidade era uma coisa dificílima, não escutávamos muito. Né? Então, eu particularmente acho que você está falando é muito correto, mas eu não me guiaria nem pelo gosto, nem se eles escutam ou não escutam. Eu acho que existe o processo ou não tocam. Existe o processo educativo, que é levar as pessoas não a gostar, mas a compreender aquele fenômeno musical naquele ambiente histórico específico. E depois, por que ele existiu naquele momento, ao que responde e o que propõe, e o que é que isso gerou depois. Porque serialismo já é passado. Serialismo é história velha. História antiga, é as antípodas já. É as antípodas do século XX. Edson, eu acho que a resposta à tua pergunta é muito fácil. Estás pensando do ponto de vista da originalidade da composição. Ou seja, estás pensando do ponto de vista que toda a idade moderna sempre pensou, né, como uma seta, né, correndo em direção ao futuro, um futuro emancipado. Tá pensando. Que a gente demora para se dar conta. E é verdade. O problema é justamente esse. É que quando a gente acha que tem por obrigação de sempre compor ou fazer uma obra de arte nova, entre aspas, né, para botar mais uma pedra no muro dessa modernidade, que afinal de contas já ruiu, já acabou-se na virada do século XIX para o XX, a gente imaginava, né, estar construindo esse ideal de emancipação intelectual e social, que não veio. Uma pessoa hoje que se depare com uma sonata de Vivaldi, ou com uma peça para clarinete solo, do Stravinsky, ou com uma peça feita por você, ela vai ter o mesmo tipo de fruição estética. Para ela, é uma descoberta de agora. É uma descoberta atual, deste momento, e as três coisas funcionam como música contemporânea. Sim. Porque são músicas de agora. É um fenômeno que nunca aconteceu em nenhum outro momento da história. Então, nesse ponto, é que nós não estamos sabendo tirar partido. Havia maneiras de se fruir do ponto de vista religioso, do ponto de vista filosófico, até o final do século XIX, mas hoje é completamente descomprometido. Não tem um compromisso nenhuma profundidade maior do que botar o negócio no podcast, né, os fones, ouvir, se identificar momentaneamente, terminou, gostei, não gostei, descarto e vou para outra. As pessoas não sequer compram, não vão mais nem comprar isso. Elas compram faixas no Spotify. Quando elas não estão pirateando uma das outras. Então, não existe mais esse compromisso que nós imaginamos religioso, sagrado, ou mais profundo, em consumir essa música que nós imaginamos. Não existe essa elevação. E hoje, toda a música que nos chega, seja ela vertente, ela é contemporânea. Olha, eu disse que eu ia colocar a pergunta, portanto não é uma afirmação, e que eu não ia discutir isso aqui. Então você terá o prazer de falar e não vai escutar a minha resposta. Porque eu acho que você está colocando a questão, primeiro, de uma forma extremamente equivocada. Porque se eu acabo de dizer, na abertura do nosso diálogo, se a história se constrói do presente ao passado, e você me diz que eu acredito que a história é uma flecha que vai para o futuro, significa que você não me entendeu. Ponto. Eu coloquei a pergunta. Eu não afirmei. Eu disse,
Eu não vou entrar nesse debate. O debate é outro. Olha, vai desviar o debate. Isso é um debate pouco produtivo do que a gente tem aqui. Mas o que eu quero insistir é o seguinte: inútil. E dentro das inutilidades que nos tocam, eu disse que existem pelo menos duas soluções. Uma fácil, cronológica, e outra que é mais complexa, que é estética. Eu não disse que eu apoio uma, eu não disse que eu apoio a outra, eu não disse que eu defendo uma, eu simplesmente pus a pergunta. Se você tem a sua resposta, parabéns, você tem o direito democrático de tê-la. Agora, não coloque nas suas bocas a minha palavra. Mas eu acho que a gente pode construir uma ponte, eu acho que é extremamente útil pensar sobre tudo isso. A gente está falando realmente sobre problematizações. Eu acho que a ideia da história da música não pode ser mais adquirir conhecimento pronto, não é? Que a gente pega no Groucho, por exemplo. Vamos pensar no Groucho, ou qualquer outro livro, como o David falou, não é? Ali são só índices. A gente tem que aprender a refletir sobre todas essas questões. Como falou Edson, temos que aprender a ter perguntas, e como falou Márcio, também temos que aprender a ter respostas. Não é? E elas realmente elas podem ser campos de embate. É bom que seja assim, nós estamos problematizando. Temos que perder o pudor da polêmica, porque a história é polêmica. Aliás, a história é ensinada. Quando a história aparece, ela aparece em meios de polêmicas. Não é? Na verdade, quando ela é contextualizada no século XVIII, é justamente porque ela está resolvendo um problema da evolução de um sentido de civilização, que nesse momento está posta. E aí vão vindo várias teses que são polêmicas. A história é polêmica. Eu volto a insistir, a história existe para problematizar. Ela não existe para resolver. Só para problematizar. E nós temos que aprender a problematizar. A saída que eu, Neto, tenho, vocês, os que me conhecem, sabem, é, primeiro, eu sigo o textbook, porque eu tenho que dar uma ordem ao aluno. Mas de uma maneira um pouco uma epistemologia anárquica, você está entendendo? Sempre problematizando. Nós podemos pular fora desse índice. É uma maneira que eu tenho. Mas eu não acredito só nessa sala de aula. Eu acredito nos laboratórios, por exemplo. Fazer inserções dentro do laboratório. Ele tem que estar manuseando. Precisa ser no meu laboratório? Não. Qualquer laboratório, ou grupos de estudos. Ou seja, pessoas reunidas, conversando sobre. Isso, para mim, eu acho que é a essência da história. Abrir para as pessoas conversar sobre, como nós estamos fazendo aqui. E chegar e ver esses pontos polêmicos, ver um lado, ver o outro, ver tudo, e chegar numa conclusão que é dela. E essa pessoa vai construindo, assim, vai pondo aí as suas flechas dirigidas para todos os lados. Como eu digo, para mim, história é uma teia. Então, como é uma teia, ela não vai nem para uma direção nem para outra. Você pega onde você quer. Né? É isso. Para problematizar. Bom, o que você quer dizer quando você diz que a história é polêmica? Não estou dizendo que a história é polêmica. A história não é um substantivo, não é? A história, ela causa polêmica, porque a história, ela causa polêmica, porque ela é sempre uma perspectiva interpretativa. E uma interpretativa que lida com ideologias, que lida com pontos de vistas, né? Ou a vista do ponto. Então, e ela nasce numa perspectiva de expor projetos civilizatórios. Aliás, a história, ela é um objeto de dominação, né? É isso que o pós-colonialismo tem ensinado muito. Ela é uma história, ela é uma perspectiva de dominação. Vamos voltar um pouco mais atrás. O que a gente chamava de história no século XVII eram, por exemplo, as memórias sobre as famílias. Para que a gente faz genealogia? Para dar direito a alguém, né? Dar direito a uma família. Dizer que essa família é pura de sangue. Né? As nobiliarquias probendas. O que elas são? E que a gente confundia com história durante um tempo. O que elas eram? Instrumentos de legitimação das pessoas. Não é? Quando elas passam a ser uma perspectiva de análise, já com o Vico, de ciclos, não é? O Vico está pondo o quê? Que existe uma etnia, existe uma ideia, existe uma, sei lá, não é? Que passa por fases e ela se depura. Não é? E vai construindo as ideias dos deuses, dos heróis, não é? Então, enfim, mas ali está sendo localizado. Então, a história, a plataforma da história é polêmica, você sabe? Para mim.
é o enfrentamento. Não, só que eu vejo, sabe, desculpa. É porque quando você diz que a história é polêmica, eu acho que isso é uma frase. Na verdade, quem é polêmico somos nós. Né? Quer dizer, coitada da história, quem é polêmico A história somos nós que a fazemos. Ela não existe só por si. Ela não existe. A história não existe. Quer dizer, então, na Outro verdade, quem é problema, polêmico somos nós. outro problema que o Diogo não focou, mas está lá próximo, é que a história, na maior parte dos casos, é contada sempre por vencedores. Seja lá em que circunstância for. E isso leva a outra questão. E na história da música também temos belos exemplos disso ao longo dos tempos. O problema do cano da música de origem germânica tem a ver, no fundo, com a afirmação da Alemanha nos finais do século XIX e por aí. Só para complementar. E aí que eu gosto, eu como formado na epistemologia anárquica, né? Ou seja, eu gosto muito do Benjamin nesse sentido, apesar da história ser dos vencedores, né? Eles só carregam os vencedores só carregam os vencidos os seus esportes culturais. Ou seja, quando a gente está discutindo a história da música germânica, aí a gente chega à conclusão que onde está Portugal? Onde está o Brasil? E aí a gente começa a pentear o pelo do cavalo ao contrário. Mas né? essa história que nós aprendemos, a história da música, ela é toda germânica. Totalmente. Quem faz música nacionalista somos nós, né? Eles não, eles fazem música romântica. Não tiveram. Aqui está aí. Vou passar a palavra aqui. Uma vez eu perguntei para uma pessoa se Schoenberg não tinha etnia. Nossa, ficou tão bravo comigo. Porque na área de musicologia, a etnia sempre é uma perspectiva do que não é o dominador. Então, por exemplo, Schoenberg não tem porque ele é o opressor, o dominador. Mas, no fundo, ele também tem etnia. Não é? Todos somos étnicos. O que eu disse hoje de manhã na mesa é que eu sou completamente desfavorável ao termo musicologia histórica. Porque supõe-se que existe uma musicologia sem história. Ou etnomusicologia também, eu sou totalmente contra, porque supõe-se que tem uma música sem cultura, ou alguém sem cultura, sem sociedade. Então, eu ainda acho que musicologia é o melhor, sem colocar nenhuma objetivo, englobando todos os. Bom, vou passar a palavra para a Heloísa. A Heloísa. Heloísa, chega aqui na frente mais um pouquinho. Está escondidinha. De todo mundo. Só queria incomodar um pouquinho mais, porque vocês estão falando do historiador, da história, das histórias, etc. E vamos pensar que uma boa parte de quem está no lado de cá, contemporaneamente, diferente de nós que estamos aqui. Nós ainda somos naquela época do limpar o disco, dessa vez, a boa, etc. Ouvi vocês falando faixa. Não tem mais faixa, tem pizza, tem doc, tem coisas assim. Então, ou seja, 10 anos atrás, no congresso, estava um grupo interessantíssimo chamado Metamorfose, entre as coisas que eles estão estudando é justamente isso, a diferença que se deu do ouvinte de hoje, especialmente entre os mais jovens, que antes a gente ficava anos ouvindo um disco de uma partitura, e agora a gente consegue em milissegundos o acerto completo, e só que essas pessoas, segundo as estatísticas que esses colegas estavam estudando, eles não são capazes de ouvir uma música inteira, uma peça inteira, às vezes, 2, 3 minutos. É fragmentado, incompleto e fora esse machaco, né? Você está ouvindo de tudo, fora o que os próprios programas de computador, que passam por um negócio que eles ia falar na terça-feira, né? Ao invés de criar certos critérios seletivos que nós nos empenhamos tanto em ver sobre gêneros e tal, e de repente, sei lá, você tem a Maria Rodrigues Electing, junto com outras coisas que não tem nada a ver, né? Então, a minha observação aqui seria, comentário seria, estamos falando de todos esses problemas que tem a ver com o métier de cada um, com a prática, né, de profissional, não estou falando de imposições de currículo, sim, porque
Eu também estou tendo que dar uma aula de cultura brasileira contemporânea no curso de comunicação, e o programa oficial quer que fale nas 3 raças. Eu estou dando um jeitinho para não falar nisso. Mas a minha observação seria no sentido de que, apesar dos alunos de música, história da música, disciplinas, serem diferenciados, porque tiveram uma prática por fora, etc., um histórico de ensino de aprendizado anterior, eles não deixam de ser esses garotos com fone de ouvido que fica passando assim, com aquele dedo frenético, de pista para pista. Oi, Luiz, a escola acabou, né? Porque a escola acabou. Ou seja, o meu filho não usa a escola para nada. O meu filho vai para o laboratório, aí ele tem que... E todos vocês, eu tenho certeza disso. Pois vai para um e-vídeo, ele aprende o que ele tem que aprender, vai lá e resolve a equação celular que ele tem que fazer. Gente, a gente tem que começar a lidar com essa perspectiva que a escola acabou, que nós vamos fazer junções das disciplinas a partir de todo esse processo midiático, coisa e tal, as questões da escuta. Né? Por exemplo, um professor de acústica musical sofre uma barbaridade. Os alunos não querem saber. Daí você pede para o aluno mostrar o que ele escuta. Pô, ele escuta música eletroacústica, pô, o rap. Aí você pode construir por isso. É só você saber canalizar as energias. A gente não está sabendo é canalizar. O fim da disciplina, primeiro, nós não sabemos finalizar o fim da disciplina. Estamos começando com os... A escola não acabou, a escola continua. Mas ela está acabando, ela está acabando. Não está acabando nada. Ah, tá. A funcionalidade da escola... Eu já não aguento mais meus colegas. A funcionalidade da escola é que é completamente diferente, ou seja, para já há 2 questões. Uma, a escola antigamente ensinava conteúdos, aqui não precisa mais ensinar conteúdos. Estou absolutamente exatamente. Vai todo o mundo na internet e agarra os conteúdos. É isso aí. Pronto. Mas a internet não problematiza. Tudo que nós tivemos a discutir aqui somos nós que temos que fazer nas aulas. Ponto 2, aquilo que nós já discutimos aqui várias vezes, que é o acesso absolutamente, digamos, avassalador a tudo quanto existe na nossa coisa. O problema é também não são alunos, é que eles sentem-se completamente esmagados e incapazes de escolher em relação a determinadas questões. O que é que eu consigo ouvir, o que é que eu não consigo ouvir? Eu acho que já disse isto aqui o ano passado, mas volto a repetir. A nossa função de Jesus é ensiná-los a ter critérios de escolha. É conversa. É conversa. Eu acho que é conversa. Eu acho que essa questão da escola física, sentar um atrás do outro, ir para uma sala, precisa superar isso, gente. Não, mas esse modelo de escola quartel, esse modelo de escola que isola a pessoa, para mim, isso daí é uma chatice. Desculpa, é uma provocação, eu vi que até animou a pessoa. Eu acho... Eu estou que nem o Edson aqui hoje. Puta, eu vou falar mesmo. Falei. Eu acho que existe uma coisa por trás de tudo isso, dessa contemporaneidade, vamos dizer assim, dos nossos alunos que não tem a ver com o saber música, não tem a ver com o saber interpretar, mas para o nosso caso, da nossa matéria, somos saber ouvir. Hoje os alunos não conseguem, quem diz ouvir. Então não adianta ter esse conhecimento todo musical, se abaixar aqui, porque ele não consegue ouvir analiticamente. Se você coloca ele em sala de aula uma música, se você não pedir que ele faça alguma coisa respondendo ao estímulo sonoro, com o corpo escrevendo, pensando, ele escuta como se ele estivesse escutando dentro do carro, vendo televisão, tudo isso. Então, eu acho que a gente tem uma missão, certo? Que nós não estamos defasados no tempo, nem somos tão inúteis, embora eu tenha gostado demais da teoria da intimidade. Gostei muito. Porque nós ainda temos, apesar de toda essa gama enorme de conhecimento à disposição, nós precisamos ensinar a pensar e ensinar a ouvir. Que a juventude, o pessoal não sabe. Tem aqui desse lado aqui. Não, o modelo não ajuda, mas a gente precisa começar a pensar nisso, para depois organizar o modelo. Bom, partindo um pouco, agora eu vou retornar num assunto que já foi falado, mas partindo um
pouco da provocação que o professor Diósio fez a respeito das pessoas que, de acordo com seus objetos de pesquisa, acabam tangendo muito a antropologia, a sociologia, e talvez isso demonstrasse uma falha na formação, talvez da graduação, em relação a análises estruturais, como analisar uma música, enfim. Aí eu me identifiquei muito porque, por pesquisar o rap, eu concordo plenamente com ele, inclusive foi uma questão assim que eu pensava, gente, eu começava a ler a pouca produção existente de pesquisa sobre rap, né, no Brasil, e eu percebia que mesmo as pessoas da área da música não faziam análise da estética, da estrutura musical. Pessoas que estavam formando um mestrado ou um doutorado em música, né? E eu comecei a achar isso algo muito grave. Eu falei, não vou fazer isso, vou arrasar na minha, vou fazer diferente. Aí eu cheguei na Ana e falei, vou transcrever essas batalhas de rap, achando que estava arrasando. Só que, primeiro que é uma complicação transcrever aquilo, né? Tem que transcrever uma batalha de rap. Isso porque é só ritmo, eu nem pus a melodia, porque não tem altura definida, né? Só o ritmo você já morre. Enfim, todo aquele ambiente sonoro em volta. Mas aí vem a análise. E aí eu me dei conta de que a nossa formação da graduação, né, em todas essas disciplinas que tangem a musicologia também, ela não nos fornece elementos para analisar esse tipo de música. Aí pode parecer que eu estou falando de um fenômeno muito específico, que é o meu tema de pesquisa, que é o rap. Não, gente. Qualquer pessoa que queira fazer uma análise de uma música não ocidental, ela vai passar por essas dificuldades. Ah, mas está muito longe da nossa realidade. Aí eu venho para todas as nossas músicas que a gente tem. Eu pesquisei o duelo de rap, mas eu poderia estar pesquisando um duelo de improviso de cururu, os caipiras ali de São Paulo, um repente nordestino. Eu poderia estar pesquisando a Folia do Divino, que é aqui da nossa realidade goiana. Acho que todo mundo aqui tem um vô, um tio-avô que vai para a Folia do Divino, assim, o pessoal aqui de Goiás. Então, isso é da nossa cultura, é uma música que está do nosso lado, a gente está imersa nessa música e a gente não consegue elementos sistematizados que consigam fazer essas análises. Eu digo isso porque nas minhas transcrições de batalha, eu tentei fazer o quê? Como tinha muitos momentos de contrametricidade pela improvisação, eu baseada lá no Sandrone, eu peguei e coloquei a barra de compasso pontilhada para suspender a questão da métrica, achando que estava assim o máximo. Não acho que ficou ruim, mas acredito que todo mundo aqui já olhou para a sua dissertação, para a sua tese e falou, nossa, eu tiraria isso aqui. Acho que todo mundo já deu uma olhadinha e falou, não precisava disso. E hoje eu penso, precisava dessa transcrição? Essa transcrição me ajuda a analisar essa música? Então eu estou aqui falando em nome de todas as pessoas que pesquisam a música, porque até agora, o que eu vi nessa discussão, tratou-se de música antiga, clássica, que seja, e música contemporânea. Porém, não saímos do nicho da música de concerto, ou diga-se erudita. Não saímos desse nicho. E nós, pesquisadores, que pesquisamos todas essas outras músicas, que estamos imersos nelas, e que essa formação de análise estrutural que a gente tem na graduação não dá conta da gente analisar esse objeto. Então, eu estou aqui fazendo uma provocação, uma proposta, dizendo assim, que não é só falta de competência por nós não sabermos teoria, análise, aquelas aulas todas. Não é isso também. É que o que a gente aprende lá, dependendo do nosso objeto de pesquisa, não vai nos adiantar. Ok? Deixa eu só responder um pouquinho. Eu vou parar. O Diósio foi provocado, então ele pode responder, e na sequência o Carlos Alberto também parece que se sentiu. Não, deixa, pare o Carlos. Carlos, então vai você. O Carlos também foi provocado. Primeiro ela concorda, bem rapidinho. Você falou que a escola não te dá ferramentas, possibilidade de vir analisar, por exemplo, no caso do rap. Eu? Não, eu devo informar você que a escola não tem responsabilidade nenhuma em fazer isso. A escola não existe para ensinar você nem a analisar a sonata, nem o rap, nem a não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu sou professor de análise, né? Então, o que eu tento, aquilo que eu falei da inutilidade,
Eu tento que a pessoa faça, que ela descubra que é possível analisar. Então, se você descobre que é possível analisar, você pode analisar qualquer coisa. O que importa é pensar a música. Cada um pensando aquela música que está fazendo. Agora, eu não tenho compromisso nenhum ensinando meus alunos sobre análise de rap, porque eu nem sei o que é rap. Bem, eu agradeço a referência, eu adoro provocar, porque a provocação faz a gente se mover, né? Eu acho que a gente precisa se mover. Veja bem, eu concordo totalmente com o Carlos Alberto, ou seja, a gente tem que pensar a música, não é? E pensar nossos modelos. Nenhum modelo, todo modelo, voltando de novo, estou sendo repetitivo, todo modelo é opressivo e não responde a todas as questões. Tá? Bem, enfim, mas nós podemos propor a vocês outras maneiras de pensar. Eu acho que aí que nós estamos errando. No caso do rap, você pode fazer uma pesquisa qualitativa, não é? Você pode fazer uma pesquisa na qual você se envolve com isso e narra a partir da perspectiva de você estar envolvido. Não necessariamente você precisa de uma ferramenta. Agora, se você tivesse um ferramental, desenvolver um ferramental, você teria outra perspectiva. É para isso que serve a escola e a musicologia. A musicologia serve para você problematizar. Volto de novo. O que nós não estamos conseguindo é problematizar espaços de problematização, espaços de experimentação, espaços de vivência. Nós estamos muito presos a um modelo falido, um modelo de autoridade, um modelo que a gente não joga problemas na mão, que a gente fica sempre com, olha, não fala isso porque isso é depois de graduação, não fala isso porque coitadinho. Não, companheiro, vai à luta. É que nem o gavião, eu falo lá no laboratório, aqui é ninho de águia, filho. A hora que você tiver uma peninha, eu te jogo do penhasco. Bate asa, senão você se esborracha. Ou seja, é a minha maneira de pensar. Porque eu só consigo entender a minha função como um elemento de problematização. Da minha função e da tua também. E aí você vai achar o seu ferramental, como o Carlos Alberto falou. Não é? E a minha experiência que vai te dar uma saída. Ou seja, eu posso te dar uma saída, mas não necessariamente essa tua. Falamos do canto cultural, se lembra? Não é? A pessoa queria fazer a história do canto cultural. Quem não sabe, é aquele canto do rock pesado, né? Não dá para fazer isso daí. Então o que eu propus a ela? Autoetnografia, filha. Fala como é que você construiu. Fala para mim como é que você conseguiu essa voz sendo mulher. O que aconteceu com a tua garganta? Você vai narrando, filma você conseguindo essa voz. Isso tudo são novos. Não vamos falar de objetos, porque não são objetos. Isso tudo são experiências que servem de parâmetro para outras pessoas que querem ter o canto cultural. Ou para uma pessoa que quer estudar otorrinolaringologia, quer saber o que acontece com a garganta quando uma menina canta desse jeito. Isso tudo é produção de conhecimento. A produção de conhecimento não pode mais ser essa, da academia de ciência, com as suas pessoas empoladas, com seus títulos de doutores, não é? Não, mas ela tem que ser essas experiências narradas, vividas. Essa é a perspectiva que nós vamos dando aos jovens alunos. E, ao mesmo tempo, cumprindo essa perspectiva de dar algum conteúdo na qual ele possa se apoiar nas estruturações dos seus projetos de pesquisa. Mas projeto de pesquisa é só projeto de pesquisa. Amanhã vem outro e acaba com o teu. E esse é o desencantamento. Eu vou dizer nas minhas palavras o que eu acho, como eu vejo isso, tá? Eu vejo o seguinte: por um lado, você tem os conteúdos das disciplinas. E, por outro lado, você tem as competências ou capacidades que as pessoas desenvolvem. Eu acho, e é o que eu aplico, é o seguinte: eu busco desenvolver competências. E para fazer isso, eu uso conteúdos. Os conteúdos são o meio material que eu utilizo para desenvolver uma competência e uma capacidade. O objetivo não é o conteúdo, o objetivo é a competência. Se você adquire a competência, depois você transfere ela para qualquer repertório. Deixa eu só concluir aqui, que eu acho que o que nós todos estamos dizendo é que, a respeito da importância... Eu acho que o que nós todos estamos dizendo aqui, tanto na fala do Diógenes, na sua, e até na minha, é que tem da importância de as pessoas que têm como objeto
essa música que não é uma música erudita, que não é uma música de concerto, enxergarem o seu objeto de pesquisa como um fenômeno não somente social, um fenômeno semântico, um fenômeno extramusical. Porque o que a gente está vendo é que os trabalhos de musicologia nessas áreas, eles estão rumando para isso que o Diógenes falou, né? Uma análise baseada em elementos apenas extramusicais, extraforma, extraestrutura. Então, apesar de, como vocês mesmos disseram, a gente ter a liberdade de perceber e desenvolver competências analíticas a partir da nossa própria experiência, devemos sim enxergá-los como fenômenos estéticos. São produções estéticas e culturais, e não somente fenômenos sociais. Eu acho que essa é uma briga mesmo musicológica que a gente tem que entender. Nós estamos já faltando 5 minutos para as 16 horas, que é o termino. Eu vou, então, passar a palavra aqui para o João. Ele está querendo falar há muito tempo. Tá? Eu acho que foi um dos primeiros que levantou aqui. Eu vou passar para ele, mas nós vamos precisar encerrar. Certo? Vou tentar ser rápido também. Vou comentar umas coisas que eu vi nas aulas que um pouco refletem isso que a gente está falando aqui também. Acho que, no fundo, tem uma questão assim, a gente busca, talvez, formar as pessoas. E as pessoas ainda estão pensando em acumular informação. Né? É difícil a gente conseguir fazer essa transição. Né? Você vê, eu fiz, dando história da música, falando do período tonal, basicamente, né? Da música tradicional na FRJ, e a gente fez um trabalho bastante forte sobre música e sociedade, o tempo todo discutindo isso, até com os textos também que eu selecionei falavam um pouco dessa perspectiva. E quando eu fui fazer um trabalho final lá, algumas pessoas entregaram um trabalho que eu vi que foi, além de pegar de sites ruins, que falam blog de história da música, um monte de porcaria lá, mas a pessoa não foi capaz de perceber. O cara falou assim, o classicismo é um estilo elegante. Aí eu falei, então, bar é deselegante? Esse tipo de coisa, a pessoa não conseguiu entender e fica preso nisso que eles falam de estar assim ainda voltado para dogmas, né? Ou para clichês, ou coisas que são de fácil consumo, né? Que não requerem pensamento. E aí fica complicado, né? Eu acho que, no fundo, essa discussão que o Diógenes falou assim, de se a pessoa se reconhecer naquilo que está aprendendo, de certo modo, eu acho que é isso também. Quando você pega essas linhas que problematizam a disciplina, eu acho que tem a ver com isso. A gente estava vendo aula de música colonial brasileira também, eu também estava falando muito da situação do músico naquela época, falando do músico agora, né? E falando desse fechamento de orquestra e tudo mais, o pessoal lá do bacharelado. Então eu falei, bom, e aí, o que a gente está vendo aqui, né? Mostrando um pouco que isso acontece ciclicamente, de certo modo, e que a gente tem que começar a pensar, ver os espaços que a gente tem, e ver quem está, de certo modo, também definindo essas políticas culturais e qual é o nosso papel nessa história. Como professores também, inclusive da educação básica, como eu fui por 10 anos. É isso. Tem alguém que... o André. Eu acho que... Eu estou, inclusive, gostando muito de tudo, concordando com a maioria das coisas, e fico positivamente surpreso com as últimas intervenções, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estou incomodado desde o início, porque eu tive a sensação com a fala do David que a intenção inicial, e que está relacionada com toda essa discussão a respeito da educação, mas era uma discussão mais epistemológica, no sentido de discutir a abordagem, né, da história da música sobre outros aspectos, o que está perfeitamente relacionado com essas questões que a gente tem discutido. Mas, de toda forma, eu acho que isso passa, mais uma vez, pela necessidade da formação técnica, né, dos nossos alunos, dos futuros musicólogos, da construção de uma musicologia crítica, e pelos próprios comentários eu acho que a gente está conseguindo fazer isso do ponto de vista da educação. O desafio permanece fazê-lo nos instrumentos didáticos, né, nas nossas histórias das músicas. André, fazendo só uma... concordo com tudo que você falou, mas o formato aqui a gente nunca sabe na onde que vai dar, entendeu? Então, depende do que as pessoas falam e do que a plateia também se manifesta. Então, era isso, abordagens, né, da musicologia. Mas eu estou muito satisfeito pela maneira como tudo se desenvolveu, porque, no fundo, estamos a falar da abordagem. Não é? Bom, então vou fazer igual nos programas de televisão, uma única palavra para se despedir. O tempo acabou, uma única palavra, Globo News.
Uma única palavra para se despistar. Ah, tá. O Carlos Alberto quer... Vou dar uma palavra. Todo mundo vai dar uma palavra, vou dar uma palavra. Eu acho assim, que há três questões que ficam para mim. Primeiro, qual é o papel do afeto em tudo isso que a gente está discutindo? Porque tudo passa pelo afeto. Então, a gente está aqui na razão, onde é que está o afeto? Primeira coisa. Ligado a isso, a questão do condicionamento. Todos nós somos pessoas condicionadas. Então, tudo isso atiça a nossa discussão o tempo inteiro. E depois, nós temos uma atitude que a gente tem que tomar muito cuidado, porque frequentemente a gente fala sobre nós e vocês. Então, nós, então a gente já estabelece uma barreira, porque nós somos os musicólogos na roda da musicologia e vocês são aqueles que estão assistindo a roda. Isso é uma coisa muito perigosa e que acaba prejudicando todo esse processo que a gente está analisando. A última palavra. Tem que ser eu? Não, vou passar então. Passou pelo David. Ah, eu já disse. Então, Eu amo estar em Goiânia com vocês. Eu também amo estar em Goiânia com vocês. Frase. E a única coisa que eu acho é que é importante que nós todos aprendamos a trilhar os nossos próprios caminhos, com os instrumentos que temos e com aqueles que não temos e que temos que Eu acho que eu falei tanto. Eu acho que eu falei tanto que agora só falta. Agora, que nem o Manuel Bandeira dizia, só falta me cantar um tango argentino. Eu acho que o Jorge não consegue ter uma última palavra. Não, eu queria só te falar com a menina lá, que eu não sei o nome. Começa não. Cristina, é que parece que todo mundo quer orientar você. Por falta de orientar você não vai ver. Agora eu me lembrei de uma coisa, Milton Santos, viu? Porque ele sempre vai articular esse local com regional, nacional e internacional, e essa geografia é muito importante, inclusive é o que a gente tem defendido muito, a inserção desses saberes no conhecimento universal. Então você tem que realmente batalhar pela sua metodologia, você constrói isso. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conosco, essa tarde, aqui conosco também. Queria dizer uma coisa que não foi dita aqui. Eu descubro que ensinar a história da música é sempre diferente a cada turma. Não há um jeito único. Não há uma coisa que eu chegue em sala e que no primeiro dia eu consiga dizer vai ser assim até o fim. Porque depende muito daquilo que eu tenho na minha frente. São as pessoas. Elas é que vão dizer como é que eu vou precisar caminhar no curso com elas. Então, eu é quem estou aprendendo ao longo desses anos todos a fazer esse ensino, essa abordagem de história da música. Não me sinto nem melhor nem pior por isso. Muito pelo contrário, me sinto um ser humano normal, fazendo uma trajetória de aprendizado normal. E espero que eu possa continuar contribuindo, como tenho conseguido contribuir com alguns poucos ao longo dessa trajetória que eu tive com a história da música, sobretudo da música brasileira, ou melhor, da música no Brasil. Não, eu vou encerrar agora, né, dizendo uma coisa muito séria. Goiânia também ama ter-nos aqui. E ama ter toda essa plateia aqui, muito linda, presente aqui. Obrigada.